Mais uma vez estamos aqui no debate do Fórum São Paulo, né? Cobertura da TVS Gabiru São Paulo, Walter Gabiru, que agora saiu de São Paulo, quer dizer, estendeu a sua área de atuação, está lá na Bahia, arrebentando lá no sertão baiano. Agradecer, muito obrigado. Estou aqui com a Kelly, né? Agora vamos falar com a Kelly, que ela vai falar, a Kelly é mais uma dessas mulheres inteligentíssimas que está com a gente aqui hoje. Kelly, me diga o seu nome, o que você faz, a tua profissão, a tua formação. Meu nome é Kelly Aguilar, eu sou advogada, trabalho especificamente em relações governamentais e também professora convidada em algumas universidades, ensinando relações governamentais. Então já começa a nos falar um pouco sobre políticas públicas. Política pública no Brasil é um tema super complicado, né? Porque a gente tem um país gigante, com mais de 210 milhões de pessoas, um país ainda que mais de 100 milhões não tem acesso a saneamento básico, onde muitas crianças nascem ainda descalças com o pé no esgoto, e a gente tenta de alguma forma pensar um outro futuro. E é muito difícil, né? Um país ainda, a gente está aqui conversando, Demerval, e nascem 60 crianças por bebê, né? 60 bebês por dia no Brasil, de mães de 10 a 14 anos, por exemplo. Então, assim, são questões muito complexas, né? Essa menina está fora da escola, essa menina é vítima de violência, quem que engravidou essa menina? Foi o namoradinho? Provavelmente não. E o Ministério Público que está fazendo? Então, assim, a gente tem questões tão sérias, e um grande problema no Brasil, eu acho que é a questão de falta de dados mais concretos e mais reais. E política pública a gente só faz com número, quando a gente tem pelo menos a gente tem uma direção, né, para onde a gente vai, onde está o problema. Então, um grande problema no Brasil é esse. Eu vejo que, principalmente os políticos, quando trabalham política pública, eles querem um resultado rápido, imediato, para um problema que é muito antigo, que dê muita visibilidade, e às vezes essas questões não são visíveis, não dão voto. E tem a questão também de você precisa de tempo, de médio e longo prazo, você precisa de educação, você precisa de muita coisa para fazer essa base e para a gente ter uma sociedade mais próspera, porque eles acabam enxugando gelo, né? Aí mandato após mandato enxuga-se gelo, mas ninguém atua na causa. Então é muito importante trabalhar a política pública, ter noção do que a gente quer trabalhar, qual resultado a gente quer ter, porque senão a gente vai continuar. Um dado muito triste, Demerval, também, eu fico indignada porque eu vejo muito pouca gente falar sobre isso. Desses bebês que nascem no Brasil, metade são da classe D e E. Então, assim, a gente já tem metade da população que você já vê com muito menos oportunidades no futuro. Então, o que a gente vai fazer com isso? Então, a gente não vê um movimento realmente engajado com essas crianças especificamente. Quando a gente fala que a natalidade está caindo no Brasil, realmente está. Mas isso quando a gente vê Brasil todo. E aí, quando você começa a olhar por classes sociais, ela caiu, despencou muito nas classes A e B. Está caindo, continua caindo na classe C. Mas na D e E, ela está ali, continua a mesma ou aumenta. Então, e essas mulheres dizendo que não queriam engravidar. Então, assim, são tantos problemas, né? Mas eu acho que precisa de uma atenção muito forte, não só dos políticos, mas da sociedade em geral. Pois é, quando se fala em gravidez na adolescência, às vezes a gente vê meninas que era para estar brincando de boneca, tá brincando de ser mãe, quando se fala disso, o Kelly, pergunta essa responsabilidade para diminuir ou para evitar isso, não seria maior dos pais, da família dela? Sempre é, né, Demerval? Se a gente imaginar um mundo perfeito, em tese, a educação começa em casa e teria que ser dos pais. Mas, na realidade, não é isso que a gente vê, né? Às vezes, o problema está dentro de casa. Eu fui advogada de família por um tempo, e eu via isso muito, né? Então, assim, a gente chegava para ter as audiências, o que mais tinha era casos de incesto, o que hoje, na região norte, ainda é altíssimo. E aí, de novo, as pessoas não comentam, aí você traz isso para o debate, mas não é um assunto que eu gosto de falar.
E essa menina? Então ela vai continuar eternamente vítima, né, desses crimes e da situação? E aí, Brasil, de novo, são vários países aqui dentro. Então a gente tem questão cultural, a gente tem a questão da educação, a gente tem a questão, o que essas mulheres também foram educadas, por que essa mulher não educa esses filhos de forma diferente para que isso não mais aconteça? É claro que a gente vai evoluindo geração após geração, mas a gente tem que ter uma consciência maior dos problemas e tentar trabalhar realmente na causa, né? Porque é muito triste, é muito triste. A gente está aqui num país, como você falou mesmo, um país com 210 milhões de habitantes, regiões diferentes, né? Pega a região sul, uma coisa, sudeste, norte, nordeste. Eu vim do nordeste, né? Mas eu tenho a felicidade de ter nascido na cidade mais desenvolvida do país, que foi Ibititá, no sertão baiano. Então, graças a Deus, eu vim de Ibititá, cidade mais desenvolvida do país. É a Califórnia brasileira. Eu estive no Maranhão, em Belém, e eu fui visitar Belém e eu fiquei muito assustado. E olha, eu vivo em São Paulo, a Cracolândia aqui ao nosso lado, mas eu fiquei muito assustado com as palafitas que tem ali, né? Que aqui então também tem em Santos. Então, você acha que uma criança que nasce e cria numa palafita, ela tem algum futuro? Ela pode ser um juiz, um promotor, um advogado, um deputado, ou o destino dela é o crime? Eu acredito que sempre há chance. Particularmente a gente trabalha junto com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, a gente tem um projeto que é voltado para adolescentes da rede pública de ensino. E aí eles têm oportunidades, uma vez escolhidos, eles ficam um mês nos Estados Unidos, aí eles visitam a Casa Branca, vão visitar a primeira-dama americana, e aí eles moram com uma família americana e vão e frequentam a escola americana. Então é para eles terem a noção de um outro mundo, que existe um outro mundo além daquele onde ele nasceu, palafita ou não. Que mesmo você falando de Belém, São Paulo é o micro no macro, né? Porque a gente tem tudo isso aqui em São Paulo também. Então a gente tem isso. E quando são 50 jovens selecionados todos os anos, 50 adolescentes, tem os requisitos, tem que ser da escola pública, tem lá uma determinada faixa de renda, mas um requisito tem que ter um ano pelo menos de trabalho voluntariado, mas tem uma questão, eles têm que ter inglês fluente. Sem falar inglês, eles não são selecionados. Eu preciso falar para vocês que todos os anos eu choro quando tem a cerimônia para divulgar quem são os 50 jovens. Porque sempre aparecem pelo menos 8, 10 de cidades que eu nunca ouvi falar. Do Acre, Roraima, Amazonas, Piauí, Bahia, São Paulo, de cidades que eu nunca ouvi falar. Crianças assim que vieram de famílias muito pobres, que vivem em extrema miséria, mas que o pai ou a mãe ou alguém perto deu uma oportunidade e acabou investindo naquele adolescente e por um acaso, às vezes ele é autodidata. Então é lógico, ele não tem aquele inglês maravilhoso na gramática, mas ele entende, ele fala, ele se comunica, ele consegue a vaga. Então assim, é lógico, são exceções, mas eu acho que não é de todo, por isso que eu falo. Você vai porque nasceu na extrema pobreza, porque nasceu na palafita, você simplesmente abandona porque tem menos chance? Não pode. A gente tem que olhar para todo mundo. Todos têm chances desde que você veja aquela criança, né? Que ela não seja invisível e que ela não seja sem importância. Para a gente chegando aqui ao final, tem um assunto que eu quero perguntar sobre a educação. Educação no Brasil é um país que chegou a ser aí a 6ª economia do mundo, né? Às vezes a gente assusta quando vê a qualidade de ensino aqui sendo comparado a Guiné-Bissau. E já vi isso aqui há 4 anos atrás, batemos ali com Guiné-Bissau e batemos ali com o tal de Burkina Faso, que é menor do que a minha Ibititá, mas é um país, assusta isso, né? Mas a educação, duas partes. Uma, a
a escola. Sem a participação, sem a educação familiar, a escola tem condição de educar alguém? Pessoalmente, eu acredito que não. Eu acho que a escola ensina, quem educa é a família. Nós, hoje, pelo PISA, a gente só perde na América do Sul, em questão de educação, para Venezuela e Cuba. Ué, por que será? Não é? Tem alguma coisa errada. E tem alguma coisa errada há muito tempo. Eu sou advogada, gente, às vezes eu pego peças de colegas mais novos, eu leio, eu não acredito que eu estou lendo aquilo. Não é só questão de erro de português, mas assim, o raciocínio, a pessoa não consegue fazer. Eu dou aula em faculdade, às vezes eu pego textos que eu não consigo entender o que a pessoa quis falar. Então a gente tem muito ainda do analfabetismo funcional, e isso não é de hoje, já vem de muito tempo, e ninguém deu a solução que era atuar na causa de novo. Então a educação tem que mudar. Tem que se fazer alguma coisa, mas, de novo, não é a escola que educa. A escola tem que ensinar, a criança tem que sair lendo e entendendo o que ela lê, porque não adianta só ler o nome do o que minha funcionária fala, que no bairro dela tem muito adulto que não sabe ler nem escrever, aqui em São Paulo, né, ali em Capão Redondo, e ele diz ainda que eles acabam decorando o nome do ônibus, sabia? Eles meio que são uns códigos, símbolos, fontes, que é para não ter que perguntar para alguém, para não perder o ônibus, porque ele tem vergonha, lógico, de falar que não sabe ler nem escrever. Então eles decoram alguns códigos, algumas letras, números, e aí eles sabem qual é o ônibus. Gente, isso é muito triste, porque você fica sem poder, né? Você se imagina sem ler, sem escrever. Como que você negocia a tua vida no futuro? É muito difícil. Para concluir, Kelly, o que precisa ser feito na educação, principalmente no ensino fundamental, que para mim acho que é o mais importante, que é o início de tudo. Concordo com você. O que precisa ser feito na área governamental para isso? Eu acho que tem tido recentemente boas políticas públicas na área. Aqui em São Paulo a gente tem recentemente a lei voltada para a primeira infância. Então você vê que tem alguns movimentos, né, de políticos que realmente estão engajados nisso. Acho que realmente o foco é primeira infância, não é a universidade, porque não adianta você investir na universidade se a pessoa não sabe, não entende o que ela lê, né, ela não interpreta. Então tem que investir, e os professores têm que ser realmente bem capacitados, bem treinados, e isso sempre tem que ser revisado, porque o conhecimento não esgota, né? A gente está sempre aprendendo, né? A gente nasce aprendendo, morre aprendendo, tudo muda. A gente sabe que a morte é certa, mas a mudança também é. Então a gente tem que estar sempre mudando, é isso que eu acredito. Tá bom, então, agradecendo a Kelly participar desse debate aqui do Fórum São Paulo. Vai ter vários, o Fórum São Paulo sempre está fazendo isso, e peço para suas considerações finais e agradecemos a tua participação. Eu agradeço, Demerval, agradeço por estar aqui com vocês, agradeço a oportunidade e espero que, né, cada vez mais a população brasileira tenha consciência de seus deveres, que são fundamentais, mas também de seus direitos. E a gente tem que brigar por isso e ter cada vez mais consciência sobre isso. Obrigado. Olá, você que ainda não conhece o cartão de benefícios da NOP, eu quero te apresentar. A Clínica NOP Odonto é o maior centro de atendimento odontológico da região. E preocupados com essa quarentena, nós criamos uma campanha sem precedentes. Milhares de pessoas em nossa região já têm o cartão de benefícios NOP. Agora é a sua vez de adquirir o seu. Não é convênio e não tem mensalidade. Você vai ter atendimento de emergência, desconto de pessoa jurídica para pessoa física com até 40% de desconto, diagnóstico digital com microcâmera intraoral, radiografia periapical, selante oclusal e uma limpeza completa. O nosso tratamento ortodôntico com uma facilidade sem igual, não existe mesmo. Nosso consultor vai te esclarecer tudo. E o período aumentou de 12 para 24 meses. Não perca essa oportunidade você também. Nossa equipe te aguarda. Eu sou a doutora Isabela Soufa, coordenadora da ortodontia e odontopediatra.